que bom! É uma alegria que a gente pode mais uma vez se encontrar junto contigo nesse canal, por esse meio, para nós continuarmos e desenvolvermos o nosso estudo dentro do livro do Apocalipse. Essa viagem, esse estudo tão especial, tão profundo, ainda mais em épocas tão conturbadas, tão muitas vezes inseguras, difíceis, é importante e é salutar. Por isso que nós queremos sempre de novo olhar para essa mensagem que o livro de Apocalipse ele traz para cada um de nós. E nesse período agora, nós estamos ainda no período inicial do livro do Apocalipse, desse livro profético, e esse livro ele aponta então agora, nesse momento, sobre essas 7 cartas. E hoje, de uma forma específica, nós queremos olhar para a 6ª carta que Jesus escreve para as igrejas. Já passamos por 5 e ainda restam 2. Hoje vamos tratar da 6ª e na próxima semana, então, culminamos essa questão das cartas. Como palavra de introdução, meu irmão, minha irmã, queridos amigos, eu gostaria de dizer assim que a tendência que a gente tem geralmente diante dos desafios é sempre olhar para os obstáculos, não é mesmo? É muito mais fácil quando a gente está diante de um projeto, quando a gente precisa empreender algo, parece que é mais fácil a gente olhar para os obstáculos do que para as oportunidades. Geralmente a gente olha obstáculos e nunca as possibilidades. Posso dizer isso a partir de mim, nem querendo buscar exemplo fora da minha realidade. E talvez a razão dessa atitude é que a gente vive em um mundo com muitas portas que estão fechadas e um mundo com poucas oportunidades. Não raras vezes a gente escuta afirmações como estas: nossos sonhos eles naufragam antes mesmo de começarem a zarpar. O mundo ele é para os fortes, eu não tenho chance e muito menos oportunidades. Ou ainda algumas muito depressivas declarações que dizem há poucas chances para os fracos. E por isso, meu prezado amigo, querida amiga, irmãos e irmãs, eu convido a gente para que nós possamos abrir a palavra de Deus para esse nosso estudo na carta à igreja de Filadélfia. E ela está registrada no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós queremos ler em conjunto os versículos de 7 até 13, aonde a palavra de Deus ali, ela nos diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, àqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar a todos os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, portanto guarda aquilo que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ele diz para as igrejas.
Como a gente está vendo nesses estudos, Jesus Cristo ele está enviando mensagem às 7 igrejas da Ásia, diagnosticando estas igrejas. Para 2 delas, Jesus só teve elogios. A igreja de Esmirna e agora a igreja de Filadélfia. Para 4 delas, que a gente já estudou também, Jesus teve palavras de elogio e também de críticas, que são a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E ainda falta a gente estudar a igreja de Laodiceia, que é na próxima semana. Eu te convido a que desde já você possa estar olhando para esse texto e vendo o que é que Jesus está diagnosticando ali de uma maneira muito especial. Mas o que eu quero dizer nesse instante é que uma característica que nós podemos ver em todas as cartas é a de que Jesus, ele vê aquilo que de repente as outras pessoas não enxergam. Ele vê aquilo que nós não vemos com relação a todas as igrejas. Jesus, ele simplesmente vê aquilo que está lá dentro. Jesus vê o que está no coração. E isso é muito importante. E por isso aqui nós podemos tirar uma primeira lição muito importante dentro desse estudo bíblico. O verdadeiro diagnóstico da igreja, quem tem, não somos nós. Por mais que muitas vezes nós nos reunamos como liderança ou como própria comunidade e a gente até possa fazer avaliações sobre o trabalho desenvolvido. E isso é salutar, isso é muito importante. Mas uma coisa, meus queridos, a gente pode ter certeza é que quem tem o verdadeiro diagnóstico de todas as igrejas, também da nossa igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Estas igrejas, nem sempre elas são aquilo que elas aparentam ser. Na verdade, em tudo aquilo que a gente já viu, há contrastes bem gritantes, bem contrastantes nas mensagens que a gente já estudou. E só para recapitular, e também para introduzir ali onde eu quero chegar no estudo inicial dessa carta a Filadélfia. Lá para a igreja de Éfeso, a gente lembra que ela era uma igreja ortodoxa. Ela era fiel à palavra, ela era fiel para com a doutrina. Mas Jesus revela que há um câncer, que há um problema muito grave no interior dessa igreja, que era a falta de amor. Por mais que ela era fiel à palavra e fiel à doutrina, ela era uma igreja sem amor. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja pobre. E Jesus olha para ela e diz, tu és rica. Já para a igreja em Pérgamo, que era o local onde ali está escrito que estava o trono de Satanás, Jesus olha para aquela igreja e ao invés dele se fixar no trono de Satanás, ele diz, e ali ele mostra e vê irmãos dispostos, inclusive, a dar a sua vida por causa do Evangelho, seguindo as pegadas do seu mestre. Quando Jesus olha para a igreja de Tiatira, numa cidade absolutamente comprometida com a iniquidade e com a sensualidade, com a licenciosidade, ele encontra lá cristãos e corações ainda dispostos a andar com Deus em santidade. E nessa noite, ou nesse estudo que nós queremos ter hoje, o nosso estudo ele apresenta que Jesus olha para a igreja de Filadélfia. E ali ele vê uma igreja que aos olhos do mundo é uma igreja que tem pouca força. Porém, aos olhos do Senhor, a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fiel. E por isso, ela recebe uma mensagem de esperança e de desafio. Ele diz, por isso coloquei diante de você uma oportunidade. Por isso que eu também introduzi lá no início, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, talvez para aquilo que nós não somos capazes de fazer, e nem percebemos que ali onde estão os grandes obstáculos, também estão as grandes oportunidades que a gente tem.
Sabe, meus queridos, a igreja de Filadélfia, ela era a mais nova destas 7 cidades. Ela foi fundada por Átalos II e também por colonos que vieram provenientes de Pérgamo, aproximadamente entre os anos 159 e 138 a.C. Esta era uma cidade que ganhou importância porque ela ficava exatamente no caminho, ou seja, na rota em que passava o correio imperial. E então ela foi, e até ela recebeu uma alcunha, um apelido, como sendo a porta para o Oriente. Essa é assim que Filadélfia ela era conhecida, como a porta do Oriente. Por quê? Porque ela era uma cidade repleta de oportunidades. E ela recebe esse nome em virtude de uma deferência, ou seja, de um tratamento especial que o Átalo II, o imperador, ele dá ao seu irmão Eumenes, o Eumenés. Átalos, ele amava tanto seu irmão, que ele coloca o nome dessa cidade de Filadélfia, que significa amor de irmão. E como em todas as outras cartas, Jesus, ele aqui mostra que conhece perfeitamente a igreja, mas que ele também não conhece única e exclusivamente a igreja. Ele também conhece a cidade onde essa igreja ela está firmada, ela está inserida. E por isso Jesus aqui começa introduzindo a sua mensagem a Filadélfia, se valendo de um gancho ou de um gatilho dentro do aspecto cultural, para entregar essa mensagem para a igreja de Filadélfia. Essa cidade foi criada basicamente para ser a embaixadora da cultura grega, para ser a embaixadora do idioma grego para dentro da Ásia. Percebe? Ela era a porta de entrada para a cultura helenista. Por isso, essa igreja, ainda que aos olhos de todo mundo era uma igreja fraca, ela permaneceu fiel ao seu Senhor. E por isso, Jesus agora ele faz ele usa essa questão cultural pela qual ela foi criada, para dizer que Filadélfia não somente era a porta de entrada para a Ásia da cultura helenista dos gregos, mas Filadélfia também agora era a porta da Ásia para o ingresso, para o trabalho missionário, para a entrada do Evangelho. Coisa maravilhosa, né? E Jesus relacionando isso. Jesus ele pega esse gancho, ele transmite uma mensagem numa linguagem que o povo podia entender. Aliás, é isso que é necessário em toda e qualquer pregação. Não adianta a gente estudar somente o texto. É preciso a gente sempre de novo conhecer a realidade daquele que vai receber a mensagem. É interessante que Jesus ele continua no início já desse texto, permanecendo nesse aspecto cultural. E o segundo aspecto aqui que a gente vê e que Jesus relaciona com a sua mensagem é que Filadélfia ela era sempre uma cidade altamente castigada por terremotos e vulcões. Os habitantes daquela cidade eles tinham tanto medo de se estabelecerem dentro da cidade que muitos deles eles moravam em tendas fora da cidade, porque naquela cidade parede rachada com desabamentos e por causa de terremoto era coisa muito comum. O grande terremoto que destruiu Sardes no ano 17 depois de Cristo também atingiu profundamente a cidade de Filadélfia, destruindo praticamente tudo igualmente. Então, para uma cidade que não tinha segurança, que não tinha estabilidade, Jesus envia uma mensagem dizendo que faria deles, daqueles que permanecessem naquilo que tinham, naqueles que permanecessem fiéis,
faria deles coluna do santuário de Deus que jamais seriam abaladas. As pessoas que entendiam o que era viver nessa angústia e nessa incerteza por causa dos tremores, eles se alegram em poder receber uma mensagem de Jesus prometendo segurança. E ainda nós podemos ver aqui que a cidade de Filadélfia, ela também foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução, depois desse grande terremoto. Lá por volta do ano 90, após uma ajuda imperial de Roma para a reconstrução, Filadélfia recebe agora um novo nome, passa a se chamar Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. E então, aos leitores dessa carta, a esses que entendiam essa linguagem do que significava receber um novo nome, Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês que serão, vocês vencedores, vocês que permanecerem fiéis, vocês receberão o meu novo nome. Vocês terão o nome de Deus, o nome da igreja de Deus. E essa igreja, então, consegue entender a linguagem que Jesus está usando. Por quê? Porque Jesus conhece perfeitamente a igreja. O seu diagnóstico, ele não é um diagnóstico impreciso. Ele não é um diagnóstico baseado em suposições, em achar alguma coisa. Jesus, ele sabe perfeitamente o que passa nas pessoas, na vida das pessoas, no coração dessa igreja. Mas Jesus também conhece perfeitamente aonde essa igreja está localizada. E a sua mensagem leva em conta a situação dessa cidade. Um segundo aspecto importante de olhar para dentro desse texto, meus queridos, é que Jesus não somente ele conhece a igreja, mas ele se apresenta como sendo a solução para os problemas que atingem a igreja. Se não, vejamos. Para uma igreja que era perseguida por ensinos e por falsos mestres, Jesus ele se apresenta já no versículo 7, no início, como sendo aquele que é santo e verdadeiro. Jesus não se apresenta apenas como Deus, mas ele destaca que ele é absolutamente separado, que ele possui santidade absoluta, em contraste com aqueles que vão na cidade e que começam a mentir em nome de Deus. Lá estavam judeus que Jesus não titubeia em chamá-los sinagoga de Satanás. Se na outra carta ele disse que lá estava o trono de Satanás, referindo-se à ação diabólica constante que existia naquela cidade, aqui Jesus diz que está o templo de Satanás, aonde existe um ensino totalmente equivocado. E por isso os judeus perseguiam tremendamente a igreja de Filadélfia. E diziam que os irmãos de Filadélfia eles não eram igreja, que eles estavam perdidos, porque eles estavam adorando um Messias crucificado e não viviam segundo a lei de Moisés. E diziam ainda assim: se vocês não cumprirem a lei, se vocês não observarem os preceitos da lei, vocês nunca serão salvos. Vocês não serão descendência de Abraão. Então Jesus olha para estes mestres e que perseguem a igreja e diz: vocês são sinagoga de Satanás. Vocês são falsos mestres. E se apresenta como quem? Como o santo. Como dizendo: eu sou o verdadeiro. E o que eu estou falando tem autoridade. Nós já vamos falar um pouco mais sobre essa autoridade. Se inicialmente a gente percebe, ou que a gente vê que a igreja de Filadélfia ela é uma igreja perseguida, agora na continuidade nós vamos ver que essa igreja, aos olhos do mundo, ela é uma igreja fraca, ela é uma igreja sem força.
E Jesus não a critica por causa disso. Mas Jesus a parabeniza, não pela sua fraqueza e nem pela sua força, mas pela sua fidelidade. Vejam que coisa importante isso. O versículo 8 ele diz assim: conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E a igreja tem pouca força. Talvez essa igreja fosse muito pequena. Poderia ter até sido formada por membros pobres que vieram da escravidão ou que ainda eram escravos. Talvez ela era fraca porque ela não tinha nenhuma influência política na cidade. Porém, Jesus olha para aquela igreja e diz: você tem pouca força, mas você é fiel. E porque você é fiel, eu coloquei diante de você uma oportunidade que ninguém pode tirar. Maravilhosa essa mensagem. Irmãos, nós temos muito que aprender aqui. Isso é uma igreja forte aos olhos de Deus. Não é uma igreja forte em si mesma. Não é uma igreja forte pela sua força. Não é uma igreja forte pela astúcia ou a esperteza dos seus líderes. Não é pela pujança dos seus membros. Uma igreja forte aos olhos de Deus é uma igreja que é fiel ao seu Senhor. É uma igreja que está profundamente comprometida com a palavra de Deus, com o Verbo que se fez gente e habitou entre nós. É uma igreja que jamais nega o nome do seu Senhor. A força da igreja, vou repetir, ela não está nela. A força da igreja está sempre no seu Deus onipotente e no Senhor Jesus Cristo, o Salvador dessa igreja, o cabeça dessa igreja. E por isso, Jesus ele parabeniza essa igreja, a despeito dela ser fraca aos olhos do mundo, mas é forte aos olhos do seu Senhor, é forte aos olhos de Deus. E Jesus coloca então diante dessa igreja, aparentemente fraca, uma oportunidade que ninguém podia tirar, uma porta aberta que ninguém podia fechar. Vimos então que essa igreja, que Jesus ele se apresenta como aquele que é a resposta. Mas ainda Jesus é a resposta não só para uma igreja perseguida e uma igreja odiada, e Jesus ele também aqui diz que ele é a resposta para uma igreja que é amada por ele. Vejamos o versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Sabe o que está acontecendo aqui, meu querido? Não é a igreja que vai se prostrar aos pés das obras do maligno. Não é a igreja que se curva diante da força contrária, é o contrário. É aqueles que perseguem a igreja, que virão e reconhecerão e se ajoelharão diante da igreja para reconhecer que essa igreja é a amada de Jesus Cristo. Aqui a gente poderia gastar muito tempo falando de pessoas, de muitas situações, de pessoas que perseguiram a igreja e que de repente reconheceram que essa igreja, aparentemente fraca, porém fiel, que é a amada por Jesus, que é forte aos olhos do Senhor. E ainda, Jesus é a resposta para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações.
E Cristo então promete guardá-la das provações que hão de vir. Se não, vejamos o versículo 8. Como você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa igreja, meu amigo, minha amiga, ela preferiu ser pequena, no entanto fiel, a ser uma igreja grande e mundana, a ser uma igreja que debanda para aquilo que talvez seja politicamente correto, que debanda para os modismos e as novidades. Essa igreja de Filadélfia preferiu continuar sendo pequena, no entanto sendo fiel. E sabem, hoje nós precisamos dessa mensagem mais e mais. Por quê? Porque a igreja evangélica, tanto no Brasil como no mundo, ela está sendo bombardeada, ela está sendo constantemente tentada a abandonar a sua fidelidade na palavra, seja por causa da perseguição, mas muito mais pela sedução do mundo. É interessante nesse tempo de pandemia, é interessante que nesse período, quando a gente abre algumas redes sociais, então ali existem propagandas. Você quer ser um pregador de sucesso? E aí eles vão mostrar técnicas. Você quer fazer lives como essa, e talvez essa nossa aqui, é uma coisa bem fajutinha, bem fraca. Mas nós não estamos muito preocupados, queremos sim ter algo de qualidade. Mas a qualidade principal tem que estar na mensagem, e não na luz, e não na oratória, e não nas técnicas adicionais. Elas são importantes, compreendem? E a igreja está sendo bombardeada com isso. Você quer ser um pregador de sucesso. Sabe qual é o pregador de sucesso? É aquele que ensinou 12 e que no momento mais decisivo todos fugiram, o abandonaram. Porém a sua mensagem perseverou, e quando eles entenderam, então os corações se transformaram. A igreja de sucesso é a que olha para a cruz, não para o sucesso que o mundo oferece. Por isso, a igreja hoje ela está tendo a tendência de abandonar o evangelho puro por um evangelho que possa ser popular, talvez abrangente, inclusivo, adocicado, um evangelho que está centrado no homem e nos seus caprichos, nas suas vontades, e não no Senhor, diante de quem todo joelho há de dobrar-se e reconhecer que Ele é Senhor. Vejam, porém, caros amigos e amigas, o Senhor Jesus aqui, Ele está prometendo para a igreja que se ela for fiel a Jesus, se ela permanecer firme, então quando os problemas vierem, quando as provas chegarem, quando vem a tribulação, essa igreja será protegida. Por quê? Porque Jesus é o protetor da igreja. Ele é como que um muro de fogo ao redor da igreja. A igreja ela é o povo selado de Deus, onde o maligno não tem poder de tocar. Por isso que Lutero, no seu hino Castelo Forte, que para mim o Castelo Forte é a grande bandeira da reforma, lá na terceira estrofe do hino Castelo Forte, Lutero ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não iriam nos derrotar, muito menos ver-nos assustados. Eu estou usando algumas palavras minhas. Literalmente diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. E, infelizmente, muitos cristãos hoje estão assustados. Muitos cristãos hoje estão sendo derrotados. E eu não estou falando aqui com petulância de achar que eu sou forte em mim mesmo. Eu preciso da graça protetora de Deus constantemente. E para que eu seja protegido por Deus, eu preciso ser fiel a esse Deus. Permanecer fiel. Reter aquilo que eu tenho. Por quê? Porque senão eu posso cair na sedução e na tentação. Hoje, infelizmente, a igreja passa por essa sedução.
A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja fiel. É uma igreja que confia na fidelidade do seu Deus e na resposta que é o Senhor Jesus Cristo para esse mundo. E sabe, meus queridos, Jesus Cristo continua sendo ainda hoje a resposta para o nosso mundo. Pode crer nisso. Indo adiante, depois de dizer essas palavras, Jesus agora nessa carta ele vai apontar e vai sintetizar praticamente tudo aquilo que ele disse em 3 figuras. E essas 3 figuras, eles praticamente regem toda a carta. Essas imagens, elas servem de um ensino pedagógico, ou seja, elas dão uma importância tão grande que o leitor da carta, quando ele lembra ou ele perceber essas 3 mensagens, ele vai entender todas essas 3 figuras, melhor dizendo, ele vai entender toda a mensagem dessa carta. Vocês lembram quais são as 3 figuras que aparecem aí? A primeira é uma porta aberta. A segunda é uma chave. E a terceira é uma coluna. 3 figuras. A porta aberta. Em primeiro lugar, eu tenho convicção de que a porta aberta aqui, ela começa apontando para a salvação. Jesus, ele mesmo diz lá em João 10:9, eu sou a porta e se alguém entrar por mim será salvo. Vai entrar e sair e vai achar pastagem. Mas nós não podemos ficar aqui imaginando que essa porta aberta significa a salvação dessa igreja. Essa igreja já estava salva. Essa igreja continuava fiel àquilo que estava vivendo. Mas aqui, quando ele diz, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, ele está querendo dizer muito mais do que isso. Sim, ele está apontando para a salvação. Mas ele está dizendo que ele colocou diante de uma igreja pequena, porém fiel, uma porta de oportunidade aberta para a evangelização. Sabe, quando ele refere-se de que esses que são da sinagoga de Satanás vão vir e ajoelhar-se diante diante dos cristãos de Filadélfia, não é porque eles são bonitos, não é por causa das suas atitudes, não. É por causa da evangelização que esses que são a sinagoga de Satanás sofreram. Eles só poderão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor por meio da evangelização. O seu vizinho só pode reconhecer que Jesus Cristo é Senhor por meio da pregação do Evangelho. Dentro da sua casa, quem ainda não é salvo só vai reconhecer isso mediante a pregação do Evangelho. E sempre que nós permanecermos fiéis à palavra de Deus e ao próprio Senhor Jesus, então, meus queridos, nós sempre teremos uma porta aberta para a evangelização. A missão da igreja é essa porta aberta para evangelizar. Às vezes o que acontece é que nós ficamos entrincheirados, ficamos querendo nos proteger, recuados, como que aquartelados dentro do templo, talvez em pequenos grupinhos de discipulado, estudo bíblico, e dizendo, nossa, aqui está maravilhoso. Como é bom quando nós estamos aqui entre crentes, e sim, isso é muito bom. Mas, aí o que acontece é que geralmente a gente fica olhando para dentro da sociedade, olhando para a cidade que está corrompida pelo pecado, marcada pela violência, marcada e impregnada pelas drogas que destroem, pela lassidão dos valores morais que vão destruindo a juventude e a família. E nós olhamos assustados e comentando, quase que dizendo, ai, ainda bem que eu estou diferente. Nós ficamos muitas vezes apenas lamentando essas tragédias que desabam sobre a cidade, mas o que a palavra aqui nos chama é que essa porta aberta é uma oportunidade para que nós devamos olhar para estas situações trágicas e difíceis e ver nela oportunidades abertas para que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam conhecidas
através da evangelização. Isso não significa que nós temos que ter cultos evangelísticos todos os domingos ou cada poucos dias. Isso significa que você é o evangelista, que permanecendo fiel à palavra e ao evangelho, você vai levar esse evangelho para dentro de casa, para o teu local de trabalho, para o teu lugar de estudo. Você vai levar esse evangelho para os teus vizinhos. Você vai levar essa oportunidade, essa porta aberta para pessoas que talvez você nem conheça, mas que Deus faz cruzar o teu caminho, para que você possa, ainda que talvez você pense, não, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, melhor que outro faça. Jesus está colocando portas abertas para que as cidades que nós vivemos possam ser impactadas pela evangelização. Não é papel do cristão ficar lamentando as situações de tragédia que caem sobre a cidade. É papel da igreja olhar para as portas abertas que Deus colocou. Que seriam as portas abertas, talvez, para a nossa comunidade? O que você acha? Quais são as portas que nós poderíamos usar para evangelizar a nossa cidade? Eu deixo a pergunta. Poderíamos ressaltar grandes coisas, mas o nosso tempo não permite, e então eu quero passar para a segunda figura, porque a segunda figura é a figura da chave de Davi. Quando Jesus diz que ele tem a chave de Davi, a gente aqui precisa entender que aquele que tem a chave, ele tem a autoridade, ele tem o poder. Não é para qualquer um que a gente dá a chave da nossa casa. Quem tem a chave tem a oportunidade de abrir e de fechar, de entrar e de não permitir a entrada. Percebam? É o que tem autoridade. Muitas e muitas vezes existe aquela lenda de que Jesus então deu a chave para o Pedro e daí em diante é ele que tem a porta do céu e aí ele... Não é nada disso. A chave aqui, ela também tem a ver com o anúncio do Evangelho, quando ela é passada por Pedro. Mas quando ela aqui está dizendo, eu tenho a chave de Davi, nós estamos entendendo que é aquele que tem o controle de todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas. E o que isso tem a ver com a igreja de Filadélfia e também conosco? É que nós, nem a igreja de Filadélfia, nós não seguimos um projeto hipotético, que pode dar certo ou pode dar errado. Nós seguimos um projeto absolutamente vitorioso, gente. O Senhor da igreja, ele não tem apenas a chave da morte e do inferno, mas ele também tem a chave da evangelização do mundo. E quando ele abre essa porta, ninguém pode fechar. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E se a porta ela é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. E quando nós negligenciamos a evangelização desse mundo, nós estamos desrespeitando a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Essa chave ela está nas mãos de Jesus. E ninguém pode entrar no reino de Deus se Jesus não abre essa porta. Isso é importante. E uma vez que essa porta estiver fechada, ninguém vai poder entrar. Isso é tremendamente importante, gente. A autoridade do Senhor. E por isso Jesus aqui mostra isso de uma forma muito especial. Agora nós vamos para a última figura. A figura que Jesus usa é a figura da coluna. Ele diz aqui que aos vencedores, eu os farei coluna do santuário do meu Deus. Se você for fiel aqui, saiba que na Nova Jerusalém não vai ter terremoto que vai abalar você. Os terremotos, eles abalam. Porém, quando você chegar na glória, você será uma coluna do santuário de Deus. Você vai perceber que você estará firmado de forma inabalável, sólida, na presença desse Deus. O Senhor, ele ainda promete mais aqui. Promete que nós não seremos somente colunas, mas promete gravar na igreja o seu novo nome.
com 3 nomes: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome do Filho de Deus. Será conhecido como povo de Deus, ainda que o mundo diga que você não é povo de Deus. Deus faz questão de marcar, de dar a cada um de nós essa garantia. Eu me imagino, como a gente já percebeu lá no início, na introdução que eu fiz, diante dessas coisas, há uma igreja marcada pela insegurança de vulcões e de terremotos. De repente ser apontado como uma promessa de segurança inabalável. Quantas e quantas situações tensas, tenebrosas, difíceis, cada um de nós é levado a passar, minha gente querida. E eu quero te dizer algo muito importante, que talvez seja fundamental para dentro dessa carta, né? Porque aqui Jesus ele aponta ainda para algo muito importante lá no versículo 10 e no versículo 11 em diante ali. Eu gostaria de ressaltar isso para a gente ir finalizando. Ele diz: visto que você guardou a minha palavra, eu também te guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui é onde eu queria chegar. Retenha o que você tem. Muitas e muitas vezes nós queremos ser parabenizados por Deus porque nós somos uma igreja da vanguarda, uma igreja da inovação, uma igreja dos hinos sempre modernos. E eu gosto muito dos hinos modernos. Mas nós precisamos sempre de novo também voltar. Nós precisamos olhar lá para trás. Nós precisamos perceber para aquilo que é o fundamento essencial. Não que os hinos novos não os tenham, tem sim, entende? Mas nós não precisamos ser conhecidos como o pessoal da vanguarda, de mentalidade avançada. Aqui a palavra diz que nós precisamos reter o que nós temos. Ficar com aquilo que é legítimo e que vem da parte de Deus. Para quê? Para que nós sejamos colunas, para que nós sejamos segurados e assegurados e inabaláveis até o dia da sua volta. Por quê? Porque então diz, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Você será inabalável. As circunstâncias já não mais ditarão as normas da tua vida. Lembro da Dona Emilda, me recordo cada instante da Dona Emilda, uma irmã muito preciosa. Essa irmã, ela sofreu muitas coisas na sua vida. Ela, aos 6 anos de idade, teve paralisia infantil, ficou paraplégica, viveu assim, casou, teve a graça, Deus concedeu para ela um filho. Ela sofreu muito em virtude de muitas coisas que aconteceram na vida dela, do seu filho, do casamento do filho, e assim por diante. E a Dona Emilda, ela, por causa da sua paralisia, por causa da estética do seu corpo, ela era um pouco obesa, em virtude de só ficar sentada, e além do mais, a Dona Emilda era uma cozinheira das poucas que eu conheci, uma mão muito boa para a cozinha. Ela tinha uns quilos a mais. E uma vez, justamente no casamento do seu filho, ela ouviu a sua nora dizer assim: bem que tu podia ter ficado em casa, porque um monstro que nem você vai estragar todas as fotos. E isso mexeu com a autoestima da Dona Emilda. E ela ficou em casa, ela mandou o marido comprar uma poltrona, e ela ia da poltrona para a cozinha ou da poltrona para a cama. Não saía mais de casa, nem para ir ao médico. E isso custou a sua vida, porque ela teve um problema renal, e esse problema, quando detectado e quando ela topou, depois de que a gente quase que forçou ela a ir para o médico, ela já estava tarde, ela faleceu. No seu leito, no hospital, ela pegou na minha mão e ela disse: Edson, uma coisa me consola. Tudo isso que para mim aqui foi fracasso,
Lá no céu vai ser diferente. Lá no céu eu vou poder andar, pular, saltar, já não vou mais ser paraplégica. E também lá no céu eu não vou ter esses sentimentos de inferioridade, de depressão, porque o Senhor vai reinar absoluto sobre todas as coisas. Assim é, meus queridos, quando nós retemos aquilo que nós recebemos do Senhor, quando nós somos fiéis, então o Senhor nos parabeniza. Então o Senhor diz que Ele nos dá uma oportunidade para que nós possamos evangelizar. Então também o Senhor nos dá uma garantia da sua própria autoridade. E diz que aquilo que Ele tem a chave, aquilo que Ele abre, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, ninguém abre. E o Senhor Jesus também nos chama para a segurança. Ele nos protege, ainda aqui, ainda mais, lá na Nova Jerusalém. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém?